Bem-vindo de volta ao Comissão Executiva. Hoje falamos das relações de Portugal com os países do Magreb. Tawfik Rekibi, Portugal de facto pode ter aqui um papel privilegiado no diálogo entre a Europa e os países do Norte de África? Sim, Portugal pode ter um papel se souber utilizar todos os seus trunfos. E foi dito aqui e muito bem. Portugal é um país que não tem, enfim, passado colonial com os países da África do Norte. Não existe nenhum contencioso territorial que saiba. Portugal também tem uma dimensão económica que não é considerada como ameaçadora. E não sendo ameaçadora, faz com que o diálogo se torne muito mais fácil, muito mais fluido. E penso que esta flexibilidade que Portugal poderá desempenhar e o papel que poderá ter também no relacionamento da África do Norte com o mundo da lusofonia pode ser também utilizado no fortalecimento das relações entre a Europa e a África do Norte, e Portugal em particular. Eu lembro-me, uma vez o Hernani Lopes dizia que o futuro de Portugal está na Europa, África, Brasil. E, de facto, este triângulo é extremamente importante se Portugal souber rentabilizá-lo nos outros espaços económicos do mundo. Mas eu gostaria de voltar à pergunta da candidatura em tempos de Marrocos para entrar na União Europeia. Aquele pedido não foi inocente, ou seja, foi um pedido para demonstrar para a Europa qual é a opção económica e política de Marrocos. Mas quem fez a proposta naquele tempo não tinha ilusões nenhumas que Marrocos não ia entrar, nem Marrocos está interessado em entrar na União Europeia. Foi 84 e 87. Aliás, o que interessa é que Marrocos esteja dentro do espaço económico europeu, isto que está a ser construído neste momento. E depois o que significa o estatuto avançado, significa tudo menos as instituições, isto é, menos a Comissão Europeia, menos o Parlamento Europeu, menos o Tribunal Europeu e, portanto, fora disso... Economicamente já está integrada. Ou seja, o que interessa é que estes países possam se integrar economicamente dentro da União Europeia, que a União Europeia possa se integrar dentro destes mesmos países. E de facto, o problema maior neste momento, e mais relevante, e que tem que ser resolvido o mais depressa possível, são as relações entre países do Magreb. Ou seja, entre Marrocos e a Argélia. Porque o custo do não Magreb assenta a 1,5 ou 2% do PIB de cada um dos países. Ou seja, quando estamos a falar de 1,5% ou 2%, estamos a falar de uma taxa de crescimento muito significativa que pode ser obtida apenas através da normalização das relações comerciais. Sabendo que o próprio acordo de associação entre Marrocos, Argélia, Tunísia e a União Europeia estipula que as regras que estão, enfim, a reger o relacionamento entre o Norte e o Sul devem presidir ao relacionamento transversal entre os países do Magreb. E isto pode ser também uma fonte, digamos, de aproximação destes mesmos países. E creio que se isto acontecer, se realmente se aprofundar cada vez mais este estatuto avançado, que neste momento apenas 2 países de Norte África têm, Marrocos e Tunísia, se for alargado também na própria Argélia, creio que iremos construir aqui uma zona de criação de valor, de riqueza e, obviamente, estabilidade para as populações. Marrocos e a Argélia também consigam superar aqui as divergências. Eu acho que vão ter que superar... Como é que estão essas relações? Estas relações, enfim, historicamente foram tensas, decorrentes de uma divisão artificial dos territórios do tempo das forças coloniais e depois do clima ideológico que reinava entre o Ocidente e a União Soviética na zona da África e a luta pela influência. E, de facto, o muro de Berlim caiu e o problema ficou. E de facto, para se ultrapassar isso, é preciso um grande esforço de ambas as partes. Penso que Marrocos apresentou um conjunto de soluções credíveis para ultrapassar o problema, ou seja, foi o país que mais progrediu em termos negociais, no sentido de criar condições para uma resolução definitiva do problema do Saara. Acho que a União Europeia deve ter um papel fundamental para, enfim, flexibilizar e
enfim, de reduzir um pouco as tensões que existem. Portugal também, pelo respeito que merece pelos vários países do Magreb, pode desempenhar um papel diplomático muito importante para, enfim, criar condições, enfim, de reatar do relacionamento. Não é fácil, mas penso que podem existir condições para este efeito. Essa tensão entre Marrocos e a Argélia cria aqui grandes problemas diplomáticos à União Europeia na relação com esses países do Norte de África. É um processo que tem que ser gerido com muito cuidado. Exatamente, claro. Esta parte é extremamente importante, porque, aliás, a própria Europa também, ela própria também teve na sua gênese a criação de relações económicas, de modo a que esses países que até então tinham sido beligerantes pudessem começar a interligar-se de tal maneira que esse fardo histórico pudesse desaparecer ou pelo menos atenuar-se. Basicamente o que temos aqui no Norte de África poderá ser uma coisa pequena daquilo que podemos necessitar. É também que a Europa aqui desenvolve um papel muito importante, que é fazer esta unidade, esta união transversal do Norte de África através da componente económica. Portanto, e obviamente quando a União Europeia tenta relacionar-se com estes países, uma forma de poder interligar estes países é exatamente através da componente económica, com cuidado, com pinças, respeitando exatamente a componente política, a componente histórica que aqueles países merecem, mas tentando fazer exatamente neste tipo de acordos, como o Tawfik disse, algo transversal em algum tipo de setores que possam promover exatamente esta união. Portanto, esta união tem que ser promovida e, com o tempo, pode ser conseguido. E a parte económica é fundamental aqui, porque, de certa forma, os atores económicos percebem que só com estabilidade, só com projetos a médio e longo prazo, é que é possível fazer alguma coisa. Portanto, os próprios atores de cada um dos países, os atores mais importantes de cada um dos países, as instituições desses países, vão perceber que ganham muito mais com essas interligações com a Europa ali a intermediar do que propriamente manterem aquela componente histórica forte. E a Argélia tem sido também importante para Portugal, tem havido investimento português na Argélia. Portugal, com a crise, uma coisa que devíamos ter feito antes, não é? Não era preciso chegarmos ao ponto a que chegámos para começarmos a pensar que deveríamos também começar a exportar e a usar o nosso próprio know-how que temos em vários setores. Aproveitou muito bem exatamente estes países que precisam, de facto, de muito tipo de infraestruturas, precisam muito crescimento de vários tipos de setores, por exemplo, a questão da construção, da infraestrutura de estradas, e Portugal, de facto, aproveitou. E há um dos países com que Portugal se tem desenvolvido mais nessa componente tem sido exatamente a Argélia. Portanto, é um país que tem deixado abrir lentamente essa zona a países com investimento vindo do estrangeiro, e Portugal tem sabido aproveitar. Não só a Argélia, mas também Marrocos, a Tunísia. E a Tunísia é dos países do Magreb talvez aquele em que Portugal, apesar de tudo, tem investido menos. A Tunísia... A par da Mauritânia, não é? Exato. Isto depois tem a ver temos que ter atenção também, exatamente os próprios países em si, as condições que eles oferecem para que países como Portugal e outros na União Europeia possam fazer esse tal investimento direto. Estes observatórios, por exemplo, foi aqui falado entre Portugal e Marrocos, é logo ajuda que esse investimento seja canalizado para o país que está a promover esse tipo de iniciativas. Países como a Tunísia, que têm se desenvolvido muito através do turismo, por exemplo, podem também aproveitar se criarem esse tipo de sinergias mais facilmente com os países da Europa. Por causa disso, provavelmente, pode ser uma das razões que o investimento seja menor. Mas acho que isso é perfeitamente ultrapassável. O turismo é, de facto, uma área importante e onde Portugal e Marrocos terão muitos interesses em comum. Sim, porque pode parecer estranho, mas Portugal e Marrocos, enfim, são considerados concorrentes, mas na verdade são complementares em termos de turismo. Marrocos, enfim, percebeu há alguns anos que o turismo pode ser uma alavanca de desenvolvimento, criou a estratégia de 2010, neste momento já vai na estratégia de 2020, passou dos 2,5 milhões de turistas no início, em 2001, 2002, para mais de
10 milhões de turistas hoje. Portugal é um país que recebe 14 milhões de turistas e, curiosamente, os nossos concorrentes são exatamente os mesmos. E, por isso, o Marrocos também tem beneficiado da instabilidade noutros destinos. Sim, enfim, a instabilidade às vezes pode trazer mais turistas, quer para Portugal, quer para Marrocos, mas penso que, mesmo olhando pela concorrência direta e para os países onde não há instabilidade, penso que temos condições para criar pacotes turísticos comuns que fazem com que Marrocos e Portugal, em simultâneo, possam ser uma oferta turística com produtos diferentes, os cruzeiros, até, e de facto isto é muito interessante, e a futura linha marítima agora que vai ser lançada entre Algarve e Marrocos pode ser também aproveitada, digamos, para permitir um fluxo de turistas oriundos das duas margens, sem falar também do desenvolvimento do turismo a partir de Portugal para Marrocos e vice-versa. Sei que, por exemplo, há mais de 400 mil marroquinos que fazem férias em Espanha. Hoje já estão a perceber que podem também fazer férias em Portugal. Como é que os portugueses são vistos pelos... São vistos com muita simpatia, até pela inexistência, enfim, de passado colonial, nem de conflito territorial, nem de contencioso. Há uma relação diferente, por exemplo, com os espanhóis? Eu diria que não existe nenhum preconceito em relação ao cidadão português, mas não quer dizer que os marroquinos não sejam acolhedores, digamos, de todos os povos, com toda a hospitalidade que caracteriza aquele povo. Mas sei que existe um grande esforço até dentro dos estabelecimentos turísticos para falarem na língua portuguesa. Hoje a língua portuguesa já é ensinada em várias universidades do país, portanto, há um interesse, uma curiosidade cultural natural, não é só através, enfim, do futebol ou de outras características que Portugal tem, e ainda bem que tem estas características, mas existe uma curiosidade natural relativamente a Portugal, a perceber melhor como é que funciona a sociedade portuguesa, a cultura portuguesa. Sei que, por exemplo, há uma participação sistemática de artistas portugueses em vários festivais que decorrem no verão e fora do verão em Marrocos, e quer cantores de fado, quer cantores de música pop, artistas plásticos, etc. Isto tudo está a criar uma imagem que vai se fortalecendo e penso que... Dessa cooperação a nível cultural e da própria língua tem sido reforçada nos últimos anos? Tem sido reforçada de uma forma significativa. Eu acho que os próprios portugueses também estão a ter cada vez mais curiosidade, e já terminou aquela ideia onde se pensava que Marrocos é um país, enfim, com 90% do território desértico, onde há pouco mais, enfim, de um edifício ou dois. Hoje já perceberam que também Marrocos é uma realidade completamente diferente. E falando, enfim, da realidade económica, é preciso não esquecer que Marrocos é uma grande potência agrícola. Nesta campanha, a título de exemplo, 2014, 2015, Marrocos produziu qualquer coisa como 110 milhões de quintais de cereais. Isto é, uma média de 400 quilos por capita. É uma coisa gigantesca para um país como Marrocos. Existe um potencial de segurança alimentar imenso e que o próprio Portugal pode aproveitar. E o setor das pescas também tem... O setor das pescas também. E, porventura, algumas empresas portuguesas já perceberam isso. Por exemplo, a Frulact, na transformação de frutas para os laticínios, que já tem 2 unidades em Marrocos, a própria Sovena, no que se refere à produção de azeite, portanto, já está com a gestão de grandes olivais e de unidades de produção. Portanto, progressivamente, os grupos agroindustriais portugueses estão a se interessar. E são bem-vindos. E são bem-vindos. Porque, não há grandes obstáculos ao investimento. Não, Marrocos, mais uma vez, é um país de economia liberalizada. Qualquer investidor pode investir entre 1% e 100%
ter entre 1 e 100% do capital social de qualquer unidade industrial ou empresa de serviço que venha a criar no espaço marroquino. Não há qualquer tipo de entrave e também é preciso ver que Marrocos hoje também já é um país emissor de investimento direto estrangeiro. Eu julgo que também temos que ter isto em atenção. Está a investir particularmente no continente africano, está a investir na Ásia. É preciso não esquecer que Marrocos é um dos maiores, se não o maior produtor mundial de fosfatos e produtor mundial de ácido fosfórico. Portanto, está a alavancar também o investimento na área da indústria química em vários países que são, porventura, até clientes de Marrocos, como a própria Índia. E em Portugal? Em Portugal, o investimento marroquino é relativamente reduzido, portanto, há algum investimento na área imobiliária, do turismo, etc., mas não existe um investimento muito significativo. Eu acho que aqui é um potencial para explorar, para atrair o capital marroquino para Portugal. E qual é a importância da área energética? Há pouco falávamos que é uma área estratégica para a Europa e que os países do Norte de África podem ter aqui um papel muito importante a desempenhar para contrabalançar a dependência energética Exatamente, da Rússia. ou seja, há pouco contamos a falar das relações entre Marrocos, Argélia, o Norte de África, a Europa. O cordão umbilical energético pode ser também um fator de estabilidade. Um dos melhores projetos, quanto a mim, que aconteceram na história recente do relacionamento entre as duas margens foi o gasoduto Magreb-Europa, ou seja, a parte da Argélia passa por Marrocos e entra na Península Ibérica, ou seja, faz com que todos estejam dependentes, digamos, deste cordão umbilical. E preciso multiplicar este tipo de exemplos. A ligação elétrica entre a Península Ibérica e Marrocos também é extremamente importante. Agora, se olhamos para as energias renováveis, obviamente aqui há um oceano, digamos, de oportunidades. Marrocos tem um potencial em megawatts de energia eólica que é enorme, que ainda não está totalmente explorado e, aliás, empresas... Tem havido uma cooperação também grande com Portugal nessa área, nomeadamente em termos de transmissão de know-how e de fornecimento de equipamento. Eu lembro da Martifer, lembro da Silva Matos para os, enfim, postos para a produção de energia eólica. Estou-me a lembrar também da própria energia solar, onde Marrocos, neste momento, provavelmente vai ter as maiores centrais solares à escala mundial. E que, no limite, vai permitir a autonomia total para determinadas regiões de Marrocos, sem falar do facto da própria energia solar ser utilizada para a dessalinização da água do mar e utilizar o recurso hídrico para outros fins. Penso que aqui também são áreas emergentes de ponta que preciso aproveitar. Também a indústria automóvel, é preciso não esquecer que a Renault tem a sua maior fábrica do mundo fora de fronteiras no norte de Marrocos. Há uma semana atrás, a Citroën, a PSA, anunciou um investimento da ordem dos 500 milhões de euros na zona de Kenitra para produzir 200 mil veículos ano. O de Renault são 400 mil veículos ano. Isto vai com uma taxa de integração que vai atingir os 80%. Penso que para as empresas portuguesas produtoras de componentes pode haver aqui uma oportunidade de investimento extremamente interessante na medida em que o mercado existe, está lá. Tem que seguir o investimento. Ou seja, são aqueles Marrocos, grupos no fundo, locomotiva que tem com Portugal na captação desse tipo de investimento. Está a concorrer, mas eu acho que nós podemos também encontrar complementaridades neste tipo de investimento. Penso que Portugal, enfim, está a se posicionar. Por exemplo, a cadeia de valor é bastante extensa e penso que há espaço para toda a gente poder se posicionar. O setor automóvel, de facto, pode ser aqui representar aqui oportunidades para as empresas portuguesas ligadas ao setor. Sim, conforme foi dito, nós temos uma componente muito importante na área dos componentes, exatamente. Portanto, nós, se começamos a ver que há um investimento a ser deslocalizado para, por exemplo, Marrocos ou outros países, nós não podemos ficar parados. Nós temos que tentar mesmo aproveitar o que nós já fazemos muito bem e acrescentar valor ao que está a ser feito. E isso pode ser muito... A indústria automóvel, como foi aqui dito, é um cluster enorme
porque é sempre possível de aproveitar várias partes da produção. Nós temos sempre falado que Portugal não pode continuar a manter-se naquela zona da baixa produção, baixa mão de obra barata. Temos que tentar criar um bocadinho mais valor, e isso pode ser feito perfeitamente à mesma, mesmo que parte da produção seja feita em Marrocos. Portanto, Portugal tem que aproveitar e fazer esse tipo de ligações, porque é muito próximo em termos geográficos, não é? Do outro lado do mundo, como às vezes nós costumamos preocupar-nos. O reforço das ligações a nível energético e elétrico entre a União Europeia e o norte de África pode beneficiar, por exemplo, dos fundos do plano Juncker? Exato, era isso que por acaso eu ia querer lembrar-me de falar nisso, porque para além, uma das coisas que a Europa pode fazer e deve propiciar é exatamente a capacidade financeira para poder fomentar este tipo de iniciativas. Ora, se a União Europeia perceber exatamente que uma das formas de proteger várias situações, como o caso da segurança, como o caso daqueles fluxos migratórios que já falámos, se perceber, e Portugal é aqui um ponto importante para para passar essa mensagem, que é fundamental que exista alguma estabilidade económica neste tipo de países, estes investimentos que, em maioria, seriam canalizados para os países da União Europeia, se existirem também sinergias com países como Marrocos e outros países do Norte de África para projetos comuns, é perfeitamente possível que possam ser integrados neste tipo de iniciativas. E é possível que esses projetos apareçam? Eu penso que sim. Existem várias formas, existem vários setores onde Portugal já mostrou que consegue fazer as coisas bem feitas, e ao mesmo tempo, do outro lado, sentimos que existe uma cada vez mais abertura para este tipo de coisas. Portanto, agora Portugal só tem é que conseguir mostrar na Europa que setores ligados a infraestruturas, ligados ao setor do mar, por exemplo, que é um setor que Portugal pretende desenvolver muito na áreas de investigação, na áreas de turismo, na áreas de prospecção em águas profundas. Ora bem, Marrocos tem também uma capacidade atlântica enorme. Portugal pode, inclusive, criar sinergias também com este país para apresentarem projetos comuns, e penso que a União Europeia vai perceber. E dinheiro não faltará? Se o projeto estiver bem conseguido e bem pensado, acho que há de todo... Quando há bons projetos, nunca falta dinheiro. Nunca falta dinheiro, exatamente. E assim terminamos este Comissão Executiva. Agradeço a vossa presença neste programa. O Comissão Executiva, que volta na segunda-feira. Obrigada pela companhia.